Oi, vamos falar de pergunta. Todo estudo científico se movimenta por meio de uma pergunta. O cientista, antes de tudo, é um curioso. E um curioso quer o quê? Respostas. E para encontrar essas respostas, ele tem que ter dúvidas. Então, o que a gente pensa? A pergunta é a manifestação da curiosidade do pesquisador. Ela é curta, normalmente. Ela é clara e ela é simples. Por quê? Porque a pergunta tem a obrigação de permitir ao pesquisador, no caso você, que ele entenda qual é o caminho de leitura, de construção de referências, de orientação textual que ele tem que seguir para ele sanar as suas dúvidas científicas. Então vamos pensar o seguinte: por que uma pergunta é importante? Primeiro, sem ela é impossível você obter uma resposta. A gente já falou disso. Show de bola. O que uma pergunta faz? Ela estabelece parâmetros. Então, olha só, eu não quero pesquisar pelo resto da minha vida dentro do mesmo assunto, porque a minha curiosidade, ela sempre vai me levar para vários caminhos diferentes. Então, eu quero uma coisa que seja tangível. Isso é importante. Eu tenho que ter tangibilidade para tudo que eu faço. Tangibilidade é capacidade de realização, tá bom? Entendi isso, o que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que entender como construir uma pergunta. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Eu decidi que eu tenho interesse em fazer um artigo dentro do grande tema gestão de pessoas. No tema de gestão de pessoas, eu quero descobrir coisas sobre entrevistas. Estamos em 2020, no mundo de home office, de home workers, e aí o que eu preciso? Me vem à cabeça que tipo de ferramentas virtuais podem ser usadas em entrevistas destinadas à seleção de funcionários. Perceba o seguinte, note, eu estabeleci que, no meu estudo, eu quero saber que tipo de ferramentas. Então, olha só, o que as empresas estão usando para fazer as entrevistas virtuais com seus funcionários? Quais são aí os mecanismos que elas estão buscando e como que esses mecanismos funcionam? Será que o funcionário ou o pretenso candidato a participar daquela entrevista, ele consegue acessar facilmente aquela ferramenta? Será que todo mundo que tem a competência adequada é capaz de lidar com esse novo modelo de seleção? Perceba, olha só, a minha questão já me deu outros caminhos para eu pegar e responder e construir texto. Show de bola? Por que eu falo entrevista destinada à seleção de funcionários? Entrevista é uma coisa ampla. Você pode entrevistar governador, você pode entrevistar pessoas de interesse, você pode entrevistar famosos e afins. Então, assim, a entrevista por si é um mecanismo amplo. Só que eu falei o seguinte, é destinada à seleção de funcionários. Então tem outra coisa legal aí também. Dentro de gestão de pessoas, a gente não faz avaliação de desempenho? E dentro de avaliação de desempenho, eu não preciso questionar o funcionário muitas vezes sobre o que ele está realizando e o que ele não está realizando? Então, quando eu falo, olha, é uma entrevista destinada à seleção de funcionários, eu também estabeleço qual é o lugar de realização dessa entrevista. Perceba, eu coloquei vários componentes que dão um caminho muito linear para o que eu vou trabalhar. Todas as perguntas que eu construo têm essa obrigação. Por isso que a gente fala o seguinte, ela é simples, ela é clara, tá bom? Então, é o seguinte, próximo vídeo a gente fala sobre objetivo geral e objetivos específicos. Não deve ser muitos, tá bom? Já vai pensando.